Capítulo 10. Não me contaram que eu estava me casando com uma família. Se você acha que depois do casamento serão apenas vocês dois, seu pensamento está errado. Você está se casando com uma família, para o bem ou para o mal. A família dela não desaparece um dia depois do casamento. Tanto seus pais como os dela podem permitir que vocês tenham alguns dias de lua de mel sozinhos, mas, depois disso, eles esperam ser parte da vida do casal. Em algumas culturas não ocidentais, o envolvimento familiar é mais pronunciado e aparente. Há casos em que a noiva se muda para a casa dos pais do marido e vive ali indefinidamente. Afinal, o dote foi pago, e ela pertence à família dele. A sogra vai ensiná-la a ser esposa até que o filho precisa. Na cultura ocidental, o relacionamento com parentes não é formalizado com essa rigidez, mas mesmo assim é real. Por mais de 30 anos, os casais vêm ao meu consultório trazendo queixas como: item a mãe dele quer me ensinar como cozinhar. Já cozinho há 10 anos. Não preciso da ajuda dela. Item o pai dela não gosta de mim. Ele diz aos amigos que ela se casou mal. Acho que ele queria que eu fosse médico ou advogado. Não tenho coragem de dizer a Elec, como encanador, estou ganhando mais do que qualquer um desses profissionais. Item a irmã e a mãe dele nunca me incluem em suas atividades sociais. Elas convidam a mulher do irmão, mas nunca me convidam. Item o irmão dela é viciado em esportes. Não temos muito em comum. Acho que ele não lê um 52265 um livro há anos e não tem interesse em política. Item o pai dela é contador. Toda vez que estamos juntos, ele me dá conselhos sobre como lidar com o nosso dinheiro. Na verdade, não costumo concordar com os conselhos dele, mas tento ser gentil. Item o irmão de meu marido, 4 anos mais velho que ele, está sempre lhe dizendo o que fazer. Acho que ele ainda tenta dar uma de irmão mais velho, mas me incomoda que meu marido seja tão influenciado pelos conselhos do irmão. Se eu tenho uma ideia diferente, ele sempre toma o partido do irmão. Item os pais de minha esposa dão dinheiro para que ela compre coisas que não poderíamos comprar. Sinto-me mal com isso. Gostaria que eles nos deixassem tocar nossa própria vida. Item os pais de meu marido simplesmente aparecem sem avisar e esperam que nós 53265 deixemos tudo de lado para visitá-los. Está começando a ficar muito irritante. Não quero magoá-los, mas gostaria que eles ligassem e vissem se é o momento conveniente para fazerem uma visita. Quando você se casa, torna-se parte de uma família estendida, que pode incluir mãe, pai, madrasta, padrasto, irmãos, irmãs, irmãos de criação, tios, tias, primos, sobrinhos, sobrinhas, filhos e talvez um ex-marido ou ex-mulher. Você não pode ignorar essa família estendida. Ela não vai sumir. Seu relacionamento pode ser distante ou próximo, positivo ou negativo, mas você terá um relacionamento, porque está se casando com uma família. A vida será muito mais fácil se a relação com sua família estendida for positiva. Sua ligação com cada um desses indivíduos depende das oportunidades que vocês têm de interagir entre si. Se você vive a milhares de quilômetros de ambas as famílias estendidas 154265, então a relação pode ser positiva, mas distante. Suas oportunidades de desenvolver um relacionamento podem se limitar a feriados, casamentos e velórios. Porém, se a distância não for grande, então é possível ter um grande grau de interação com os membros de sua família estendida. 5 questões-chave. Normalmente, as relações mais íntimas serão com os pais de seu cônjuge. Assim, neste capítulo, quero concentrar-me nos relacionamentos com sogro e sogra. Quais então são as questões que precisarão ser tratadas com seus parentes? A seguir estão 5 áreas típicas que vão exigir compreensão e negociação. Uma das primeiras questões que provavelmente vão exigir sua atenção são os feriados. No alto da lista está o Natal. Na cultura ocidental, mais famílias se reúnem no Natal do que em qualquer outro feriado. Em geral, 55265. O problema é que os pais dele querem vocês dois na casa deles na noite de Natal e os pais dela também. Se todos vivem na mesma cidade, isso pode ser possível.
Se moram no mesmo estado, vocês poderiam passar a véspera de Natal com os pais de um e o dia de Natal com os de outro. Porém, se moram a centenas de quilômetros de distância, podem ter de negociar o Natal com os pais dele este ano é com os dela no ano que vem, e passar o ano novo com os pais que vocês não encontraram no Natal. Outros feriados também podem ser considerados muito importantes para uma ou ambas as famílias. Além dos feriados, haverá também tradições. Uma jovem esposa me disse: minha irmã e eu sempre levamos nossa mãe para jantar fora no aniversário dela. Agora que estamos casados, meu marido diz que não temos dinheiro para eu viajar para o aniversário de minha mãe. Estou achando isso realmente difícil de aceitar. Não quero um 56265 que minha mãe e minha irmã se sintam mal em relação a ele, mas tenho medo de que isso aconteça. Um jovem marido contou: desde que consigo me lembrar, no dia da independência minha família faz uma piada. Os homens saem para pescar de manhã cedo. É um evento que dura o dia inteiro, é o único período do ano em que consigo encontrar todos os meus primos. Minha esposa acha que deveríamos passar o dia com os pais dela, mas tudo o que eles fazem é ir a um restaurante para uma refeição no jantar. Podemos fazer isso a qualquer momento. Tradições em geral se baseiam em emoções arraigadas e nunca devem ser tratadas com leviandade. Seus familiares também terão expectativas. A menos que vocês tenham passado um bom tempo com os parentes antes do casamento, vocês podem ser surpreendidos pelas expectativas deles. Um marido disse: descobri da pior maneira que, quando um 57265 minha esposa e eu saímos para comer fora em um restaurante com os pais dela, eles se dispõem a pagar uma vez e esperam que eu pague na próxima. Fiquei tão constrangido quando minha esposa disse: é a sua vez de pagar. Quando saímos com meus pais, eles sempre pagam tudo. Nunca passou pela minha cabeça que eles estavam esperando que eu pagasse. Algumas dessas expectativas terão implicações religiosas. Uma jovem esposa relatou: descobri que, quando passamos o fim de semana com os pais dele, eles esperam que a gente vá à sinagoga com eles nas noites de sexta-feira, apesar de ambos sermos cristãos. Sinto-me muito desconfortável, mas não quero magoá-los. Pergunto-me se, quando eles vierem nos visitar, irão à igreja conosco no domingo. O marido dela disse: quando vamos visitar o pessoal dela no fim de semana, eles esperam que eu os eterno quando vou à igreja com eles na manhã de um 58265 domingo. Nós frequentamos uma igreja contemporânea exata em um terno que comprei para o enterro de minha avó há 5 anos. Sinto-me desconfortável ao usá-lo. Os pais de cada um podem ter padrões de comportamento que vocês vão achar irritantes ou desagradáveis. Você pode descobrir que seu sogro sai com os rapazes toda quinta-noite e normalmente chega embriagado e abusa verbalmente da esposa. Sua sogra conta à sua esposa sobre o comportamento dele, ela lhe conta. Você gostaria que houvesse algo que pudesse fazer, mas se sente impotente. Você se incomoda com o comportamento de seu sogro, mas também fica irritado porque toda vez que sua esposa conversa com a mãe, ela toca no assunto e deixa sua esposa nervosa. Megan estava casada havia apenas 5 meses quando disse em meu consultório: minha sogra é a mulher mais organizada que conheço. O senhor deveria ver os 59265 armários dela. Cada sapato está no lugar certo e todos os seus vestidos combinam. O problema é que não sou muito organizada e quando ela vem a nosso apartamento, tenta me dar sugestões que acha que vão tornar minha vida mais fácil. Sinto muito, mas essa não sou eu. Além disso, não tenho tempo para manter tudo organizado. Os pais também podem ter crenças religiosas profundamente arraigadas que diferem das suas. Um jovem marido disse: toda vez que estou perto do pai dela, é como se ele tentasse me converter à sua denominação cristã. Sou cristão, mas não tão dogmático e inconveniente quanto ele. Acho que religião é uma questão pessoal e me incomoda que meu sogro tente me pressionar a concordar com ele. Suzanne, que foi criada em um lar luterano, disse: o pessoal dele é batista e fala constantemente sobre eu ser batizada. Fui batizada quando bebê e não sinto nenhuma 16265 necessidade de ser rebatizada.
Eles agem como se isso fosse um grande problema. Não entendo. Aprendendo a ouvir nessas e em numerosas outras áreas, vocês vão descobrir que seus parentes são indivíduos que têm pensamentos, sentimentos e desejos únicos que podem divergir dos seus. Então, como construir um relacionamento positivo com seus pais e os de seu cônjuge? Quero sugerir que o processo comece a se aprender a ouvir com empatia. Por ouvir com empatia quero dizer ouvir com a intenção de compreender o que seus familiares pensam, como chegaram a essa conclusão e quão forte é seu sentimento a respeito. Por natureza, na maioria, não somos bons ouvintes. De modo geral, ouvimos o tempo suficiente para dar uma réplica e acabamos em discussões inúteis. Ouvir com empatia evita o julgamento até que se tenha certeza 161265 de que o que a outra pessoa está dizendo foi compreendido. Isso envolve fazer perguntas de esclarecimento como o que estou entendendo que você está dizendo é, isso está certo, ou me parece que você está me pedindo para. É isso o que você quer. Uma vez que se tenha ouvido tempo suficiente para entender claramente o que estão dizendo e qual a profundidade do que se tem a respeito, então você fica livre para expressar seu ponto de vista sobre o assunto. Como você os ouviu sem condenação, eles muito mais provavelmente ouvirão seu ponto de vista sincero. Ouvir com empatia não exige que você concorde com as ideias da outra pessoa, mas requer que você a trate as suas ideias com respeito. Se você respeita as ideias da outra pessoa e conversa com gentileza, ela terá muito mais probabilidade de respeitar suas ideias e tratá-lo com gentileza. Compreensão 162265 e respeito mútuos nascem de ouvir com empatia. Ao se comunicar com sua família entendida, sempre fale por si. Em vez de dizer, você me magoa quando diz isso, você poderia dizer, eu me sinto magoado quando ouço você dizer isso. Quando começa a intensa com teu, você expõe o seu ponto de vista. Quando começa a frase com você, está jogando a culpa no outro e provavelmente terá uma resposta defensiva. O marido que diz, eu me sinto frustrado quando Kimberly me conta que toda vez que a senhora fala com ela menciona o problema de seu marido com o álcool e o abuso verbal, fico me perguntando se a senhora quer que façamos algo a respeito e se sim, o que poderíamos fazer. Com certeza abrirá uma porta para uma conversa significativa. Aprendendo a negociar 63265 O terceiro ingrediente de ter bons relacionamentos com os pais e sogros é aprender a negociar as diferenças. A negociação começa com alguém fazendo uma proposta. Jeremy propôs aos pais de sua esposa, sei que vocês gostariam que estivéssemos aqui no Natal para celebrar com sua família. Meus pais, é claro, têm o mesmo desejo. Como as duas famílias estão a 500 quilômetros de distância, sabemos que não podemos estar nos dois lugares no mesmo dia. Gostaria de saber o que acham de alternarmos entre Natal e Ano Novo. Ficaríamos com vocês neste Natal e com os meus pais no Ano Novo. E no ano que vem, inverteríamos a ordem. Estou só tentando descobrir algo que funcione para as duas famílias. Jeremy fez uma proposta. Agora os sogros têm a oportunidade de aceitar a proposta, de modificá-la ou de fazer uma nova proposta. É o processo de ouvir e respeitar as ideias um do outro que permite que a negociação 164265 avance. No final, vocês chegam a uma solução com a qual todos podem concordar, e o relacionamento com seus parentes é fortalecido. Diferenças em relação a feriados, tradições, expectativas, padrões de comportamento e religião pedem negociação. A antiga escritura hebraica observava, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. 15 A unidade requer negociação. A negociação é aprimorada quando você faz pedidos, e não exigências. Tim disse a seus pais, nós realmente apreciamos que vocês venham à nossa casa e queremos passar um tempo com vocês, mas eu gostaria de fazer um pedido. Em vez de simplesmente aparecer, seria possível vocês ligarem para ver se é uma boa noite para nós? O motivo de eu pedir isso é que na semana passada, quando vocês vieram na quinta-feira à noite, eu acabei ficando acordado até a meia-noite 165265 tentando aprontar meu relatório para o trabalho no dia seguinte. Sexta-feira seria uma noite muito melhor para mim. Será que isso seria possível?
Tim fez uma proposta e um pedido. Os pais dele podem concordar com ele, podem demonstrar resistência, ou podem fazer uma proposta alternativa, como por exemplo estabelecer uma determinada noite em que eles normalmente virão, a menos que haja um motivo específico para mudar para outra noite. De qualquer forma, ao fazer um pedido e não uma exigência, Tim manteve o relacionamento positivo. Aprendendo a linguagem do amor dos parentes. Minha sugestão final para manter um relacionamento bom e positivo com pais e sogros é aprender a principal linguagem do amor deles e usar essa linguagem com frequência. Quando seus pais se sentem amados de um 66265 verdade, isso cria um clima positivo no qual as diferenças podem ser negociadas. Nada comunica amor com mais profundidade do que falar a linguagem correta do amor. Se você não sabe a linguagem do amor de seus parentes, pode dar a eles um exemplar de meu livro As 5 Linguagens do Amor. Uma vez que eles lerem o livro e compreenderem o conceito, podem querer discutir suas respectivas principais linguagens do amor. Você também pode compartilhar a sua com eles. Quando as famílias comunicam o amor de maneira efetiva, criam relacionamentos positivos com os pais e sogros. Nem Caroline nem eu vivemos um grande trauma ao nos relacionarmos com nossas famílias estendidas. Nos primeiros 2 anos de nosso casamento, moramos a mais de 1.500 quilômetros de nossos familiares. O Natal era nosso único momento em casa, e ambas as famílias moravam na mesma cidade. Minha família comemorava a véspera do 167-265 Natal, e a dela o dia de Natal. Além disso, o relacionamento com nossos pais era distante, mas positivo. O pai de Caroline faleceu antes de nos casarmos. Quando concluí a pós-graduação e nos mudamos para mais perto dos nossos familiares, a mãe dela se tornou minha maior fã. Sua linguagem do amor eram atos de serviço. Depois que pintei a casa para ela, eu nunca estava errado. Meus pais eram prestativos, positivos e nunca autoritários. Eu, obviamente, não fui preparado para lidar com conflitos com os familiares de outra pessoa. Caroline e eu nunca discutimos esse assunto. Agora percebo como éramos ingênuos. As centenas de casais que passaram por meu consultório me fizeram notar que fomos uma exceção. Ter um bom relacionamento com os parentes do outro normalmente exige tempo e esforço. Espero que este capítulo ajude vocês dois a trazer à tona áreas potenciais de conflito com um 68265 suas famílias estendidas e a conversar sobre como vão lidar com essas questões. Quanto mais a fundo isso for tratado antes do casamento, menor será a probabilidade de serem pegos de surpresa depois que se casarem. Recapitulando exponham um para o outro como suas famílias costumam comemorar o Natal e outros feriados importantes. Procurem áreas potenciais de conflito. 2. Quais são as tradições mais arraigadas em cada uma das famílias? Essas tradições podem não se concentrar em aniversários e feriados, mas são bastante importantes para os membros de sua família. 3. Tentem descobrir as expectativas que os parentes podem ter em relação a cada um de vocês depois do casamento. Se vocês têm irmãos ou amigos casados, 69265 podem discutir com eles o tipo de expectativas que encontraram por parte dos familiares. 4. Como qualquer pessoa, os parentes costumam seguir certos padrões de comportamento. Alguns são positivos, como jogar golfe aos sábados. Outros são negativos, como se embriagar nas noites de quinta-feira. Que padrões você observa em seus familiares? Compartilhem isso um com o outro e conversem sobre as coisas que vocês podem achar irritantes. 5. Quais são as crenças religiosas mais arraigadas de seus pais? Compartilhem isso um com o outro e conversem sobre áreas em que vocês podem se sentir desconfortáveis. 6. Quando seus pais estão discutindo ideias com as quais você discorda, em que medida você aprendeu a evitar o julgamento e ouvir com empatia, de modo 17265 a dar uma resposta inteligente? Compartilhem um com o outro exemplos de vezes em que vocês ouviram bem ou não tão bem. 7. Em suas conversas normais, até que ponto você aprendeu a falar por si mesmo? Quando vocês dois têm um desentendimento, com que frequência você começa suas frases com a palavra você em vez de eu? Discutam isso um com outros e concentrem em aprender a falar por si mesmos.
8. Quando duas pessoas discordam, isso exige negociação. O processo demanda que alguém faça uma proposta, ouça uma contraproposta e procure encontrar uma solução com a qual todos concordem. Em que medida vocês fizeram isso no passado? Compartilhem suas lembranças um com o outro. 9. A negociação é aprimorada quando você faz pedidos em vez de exigências. 171265 Pensem nas vezes em que seus pedidos soaram como exigências para outra pessoa. Perguntem um ao outro como vocês podem reformatar seu desejo de maneira que soe como um pedido. 10. Vocês conhecem a principal linguagem do amor de cada um de seus pais? Vocês conhecem a linguagem do amor dos pais de seu cônjuge? Se sim, em que medida vocês estão falando a linguagem do amor deles? Se não, o que vocês farão para descobrir isso? 11. Se a pessoa com quem você está pensando casar já tem filhos, recomendo que vocês leiam e discutam o livro The Smart Step Family de Ron Deal. O conflito número 1 em casamentos que envolvem crianças ocorre entre o filho e o padrasto ou madrasta. 172265